Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Valéria do canal Valéria Arte Terapia, seja bem-vinda a mais essa videoaula. Hoje nós iremos fazer esse modelo de sapatinho para bebê em tricô. É um modelo bem fácil, rápido de fazer. Dá para você variar a questão do tamanho, se você quiser. Esse é um tamanho um pouquinho maior, ele tem 11 centímetros. E aí eu vou explicar durante a aula como que você pode fazer essa mudança, porque o da aula eu vou fazer ele um pouquinho menor. Percebam que é uma peça fácil, tenho um aqui já pronto, que eu já fiz. Então, é uma peça única que você faz. Ele tem a diferença que a gente não começa aqui de baixo, da parte da sola, a gente vai começar aqui por cima, pelo caninho. Então, se você quiser ele um modelo mais botinha, é só nessas primeiras carreiras aqui, antes do passa-fita, você colocar mais carreiras, ele já fica maiorzinho. Ou você pode seguir aqui como nós fizemos neste daqui, tá bom? O material que eu usei é lã para bebê e a agulha de tricô que eu usei é a número 3. Você vai começar para fazer esse modelinho, colocando na sua agulha 31 pontos para subir os pontos. A gente começa com menos pontos, porque como eu expliquei, nós estamos começando aqui pela parte de cima, então é a parte aqui do tornozelo, né, que vai começar. Então, por isso, começa com uma quantidade de pontos menor. Depois de colocar os seus 31 pontos, você vai começar a fazer carreiras em ponto meia ou ponto malha. Sempre tirando o primeiro ponto da carreira sem fazer. E a partir do segundo ponto, é que você vai começar a fazer os pontos em meia. Será ponto meia dos dois lados, então, nós vamos fazer o que chamamos de cordões de tricô, né? Então, serão ao todo, inicialmente, aqui para fazer antes do passa-fita, nós vamos fazer 6 carreiras em ponto meia. Então, após agora 6 carreiras, são essas, agora vamos fazer a carreira do passa-fita. Caso você queira aqui o caninho mais alto, você faz mais uma ou 2 carreiras para esse caninho ficar mais alto. E aí, vamos fazer o passa-fita e depois começar os aumentos para fazer aqui a pontinha do sapatinho. Então, você vai começar com um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia, uma laçada, 2 pontos juntos em meia, uma laçada, e vai seguir até perto do fim da carreira. E chegando aqui ao final da carreira, fizemos 2 pontos juntos, você vai fazer a laçada e nós não vamos pegar os dois últimos pontos juntos. Nós vamos fazer como aqui no começo, deixar 2 pontos também. Então, você vai fazer 2 pontos juntos, a laçada, e vai fazer os 2 últimos pontos em meia. E aí, confere se você manteve os 31 pontos na agulha, tá? Vamos pro avesso. A carreira do avesso será uma carreira toda em ponto meia. Primeiro sem fazer, segue fazendo todos em ponto meia, inclusive aqui a laçada, ó. Faz ela em ponto meia também. E assim, toda a carreira do avesso do passa-fita. A próxima carreira agora é a carreira que vamos, então, iniciar aqui o primeiro ponto desse bico aqui da frente dele, né? Então, nós vamos dividir o trabalho ao meio. 31 pontos, nós vamos fazer 15 pontos de um lado, 15 pontos de outro. E o que sobra vai ser aqui o ponto central. Então, eu já fiz aqui os primeiros 15, com o trabalho dividir ao meio.
Então, eu tenho 15 pontos desse lado, e 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, e um que vai ser onde nós vamos começar, então, o trabalho aqui do aumento. Sempre você vai trabalhar 15 de um lado, 15 do outro, entre essas laçadas aqui, ó. Então, eu fiz 15, uma laçada, um ponto, uma laçada e os outros 15. Então, mesma coisa, fiz os 15 aqui, faço a laçada, um ponto meia, outra laçada e sigo fazendo meus outros 15 pontos. Chego no final, viro o meu trabalho, um ponto sem fazer, que eu conto ele já como o primeiro ponto, mais 14 meias. Fiz os 14 meias, eu cheguei na laçada. A laçada, o ponto meia seguinte e a outra laçada, nós vamos fazer em ponto tricô, ó, o avesso. Então, passo minha linha pra frente e faço a laçada, aquele ponto meia que eu fiz o primeiro, a outra laçada. Então, nós tínhamos um, na segunda carreira, vamos para 3. E aí, continuo o restante da carreira, fazendo os pontos em meia. É uma observação que eu queria fazer, se você quer fazer ele que nem desse tamanho do amarelo, que é maior, que tem 11 centímetros aqui de solinha, eu coloquei 35 pontos, então, eu separei 17 para um lado, 17 para o outro, e aí comecei a fazer os aumentos. Essa quantidade aqui de aumentos, nós vamos parar ela quando ela chegar na mesma quantidade de pontos que a gente tem nas laterais. Então, aqui eu tinha 17, eu fui fazendo aumentos de cada lado com as laçadas, até ter 17 aqui. Esse que nós estamos fazendo, que é um pouco menor, eu deixei 15 de cada lado, fui fazendo os aumentos até chegar a 15 aqui, também nessa região. Esse aqui vai ficar com uma solinha menor. Vai dar 9 centímetros o azul, ó, a solinha. Então, fiz a carreira do avesso, voltei para a carreira do direito. Começo novamente minha carreira, com um ponto sem fazer, 14 pontos em meia. E aí, eu vou fazer novamente meus aumentos no centro. Cheguei aqui em cima da laçada dos meus 3 pontos centrais. Então, eu vou conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tenho meus 15 pontos desse lado. Faço uma laçada, 3 pontos em meia. A minha outra laçada e continuo fazendo os meus outros 15 pontos. Então, a cada carreira, você vai aumentar 2 pontos, um de um lado, um do outro. Então, eu tinha 1, foi para 3. Nessa carreira, nós vamos colocar aumento para lá e para 5, 7, 9. E assim, você vai seguir fazendo até completar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras com as laçadas, tendo no total aqui em cima 15 pontos também. Então, vou ficar com 15 pontos aqui, 15 pontos no meio, 15 pontos do outro lado. Como é repetitivo, não vou gravar essa parte, vou continuar e volto pra gente finalizar aqui a parte da solinha, ok? Eu fiz as carreiras até completar aqui os 15 pontos, que dariam aqui as 7 laçadas. Já fiz a carreira do avesso, depois, ainda fazendo pontos em tricô aqui para completar aqui a carreira, o desenho.
E agora, a partir dessa próxima carreira, eu volto a fazer ponto meia em tudo aqui no avesso também, dos dois lados, que é para fazer a parte da solinha, que é essa parte aqui de baixo, ó, que vai formar a solinha. Agora, você vai repetir novamente 6 carreiras, tudo em ponto meia, para fazer essa solinha. Se você quiser uma solinha mais larga, você faz mais carreiras. Esse eu fiz só 6 carreiras, na sétima é a que eu já fiz o arremate. Pra ficar ela mais um sapatinho mais estreitinho, ó. Não ficar tão largo, mas é critério de cada um, tá? Então, agora, vamos continuar com as 6 carreiras em ponto meia. Então, após finalizar aqui os 3 cordões de tricô, venho pro lado do avesso e vou arrematar a peça em ponto tricô, tá? Então, faço o meu ponto sem fazer, faço o seguinte. E aí, segue. Faz um, passa o que tava já na agulha da mão direita sobre o outro. Depois de arrematar os pontos, você vai cortar o fio, deixando um pedacinho maior, caso você precise, se esse aqui ficar muito pequeno no começo, tá? E aí, a gente vai, então, fechar aqui as laterais e colocar a fita. A fita, eu separei, cortei as fitas, é a fita de meio centímetro, 35 centímetros para cada pezinho, para poder fazer, passar e dar um lacinho também, tá? Aqui o fechamento, você vai unir os lados, e aí você vai pegando essas bolinhas que ficam aqui do pontinho do tricô na ponta, ó. Então, você vai fechando de um lado e do outro, pegando essas bolinhas, que assim fica um fechamento delicado. Não preciso virar pro avesso, tô fazendo pelo lado direito mesmo. E aí, você consegue fechar toda essa região. Fecha aqui atrás e aqui embaixo. Eu volto aqui para mostrar esse fechamento, para fazer ele mais arredondadinho, assim, para ele não ficar com esse bico aqui na frente. Então, chegando aqui no final, faltando poucos pontos para terminar aqui, em vez de seguir fechando reto, nós vamos fazer como se fosse um alinhavo. Vou pegando as bordinhas dos pontos. E a hora que eu termino, aí eu puxo, que aí ele fecha arredondadinho, ó. Não fica com o bico, fica com a ponta arredondada. E aí, eu levo esse fio pra dentro, né, pro lado do avesso. E vou arrematar ele aqui nos pontos. Passo por dentro. Escondo ele aqui mais um pouquinho e depois já posso cortar o fio, tá? E aí, agora é só colocar a fita aqui. Vou passar aqui a agulha nos pontos do passa-fita, ó. Já vou colocando a fita.
Aqui ela deu uma dobradinha, a gente arruma. E aí, o nosso sapatinho fica pronto. Super rápido de fazer, gasta pouco material também, vai pouca lã, poucas gramas de lã dá pra fazer. E aí, tá pronto, ó. Nosso modelinho de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço!